Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao curso de Psicobranding. Então, a gente já está chegando aqui num momento bastante importante para a nossa construção de conhecimento sobre comportamento, sobre o cérebro humano e sobre o impacto da construção de marcas no cérebro humano. A gente está entrando agora no segundo bloco do nosso curso, da nossa estrutura de curso, da nossa estrutura narrativa de curso, que é o bloco que vai falar sobre marcas. Agora a gente vai entrar mais profundamente nos processos de construção de marca, de branding, orientados, obviamente, para negócios. Então, provavelmente você é um vendedor, faz parte de times comerciais, empresas, ou um fundador de negócio, um founder, ou mesmo um estrategista de marca ou um estudante de comunicação, enfim, que tenha os seus objetivos aí de aprimorar seus conhecimentos e suas habilidades em técnicas de venda, de construção de marca, de operação de negócios e compreende a importância do conhecimento sobre os processos do comportamento humano a partir da perspectiva do cérebro, né, da evolução do cérebro e como ele opera de fato no nosso organismo, traçando comportamentos para respostas ao ambiente, né, a gente já viu tudo isso aqui. Então, se você entende a importância desse contexto, desse conceito de psicobranding que a gente está construindo aqui juntos, então seja muito bem-vindo a esse segundo bloco de conteúdos. Deixa eu começar agora a orientar nosso trabalho por uma perspectiva mais prática, mais, mais conectada com o nosso dia a dia, com o dia a dia das empresas, com o dia a dia dos processos de venda, dos processos de marketing, de maneira mais concreta, tá? Então, até aqui, a gente já viu um bloco completo sobre o cérebro humano, sobre o comportamento do cérebro, e a gente conheceu com mais profundidade 7 conceitos que determinam esse comportamento do cérebro humano. O primeiro deles é o conceito de inconsciente e de consciente, e como as marcas operam nesse processo, principalmente inconsciente. A gente viu sobre a estrutura funcional do cérebro humano. Lembra, a gente falou sobre a estrutura do cérebro trino, cérebro reptiliano, sistema límbico e o córtex cerebral, responsável por todos os processos de cognição, pensamento e raciocínio. E a gente entendeu a importância funcional de cada uma dessas estruturas nas nossas tomadas de decisão e nas construções de comportamento, tá? A terceira estrutura que a gente já estudou no bloco de cérebro é relacionada à flexibilidade neural. O que é flexibilidade neural? Dentro de um contexto de associação de informação e como a flexibilidade neural é um primeiro passo para os processos de tomada de decisão e, consequentemente, de ação e ação de compra futura. Vimos os conceitos de padrão, padrões mentais, vieses, e a importância desse conceito de padronização de comportamento ao longo dos processos de evolução, da evolução do cérebro ao longo dos milhares de anos nesse processo. A gente viu os conceitos de tomada de decisão, o que é tomada de decisão, a sua diferença em relação ao comportamento de ação e tudo que está entre esses processos de tomada de decisão e uma ação de maneira efetiva. Falamos de comportamento, trouxemos teorias comportamentais, behaviorismo, comportamento operante e assim por diante. E falamos também, por fim, sobre vínculos sociais e a importância da construção de vínculos para o processo de conexão entre pessoas de um mesmo grupo, e aí já fazendo um link para os processos de construção de marca. Então, a primeira aula do bloco de marcas vai trazer para a gente o conceito de marca no cérebro humano. Então, essa primeira aula do bloco tenta trazer um resgate um pouco mais prático de tudo que a gente viu até agora sobre os conceitos de marca. Então, essa aula é importante para a gente ir construindo o conhecimento a partir de agora sobre os elementos que estruturam a construção de marca na prática, ok? Então, vamos trazer aqui o conceito de chaves de conexão. A gente falou muito sobre isso, sobre esse papel dos ativos de marca na construção de significação de marca no nosso imaginário e como os elementos de branding, como os elementos de construção de marca
operam como chaves de abertura do nosso inconsciente para projetar informações de marca, assim como para resgatar essa projeção associada já no nosso inconsciente com outras informações que constroem essa significação de marca, como a gente já viu nas aulas anteriores no bloco de cérebro, tão importantes e tão impactantes para os processos de tomada de decisão, ação de compra e análise de contexto para a inibição ou a permissão dos processos de comportamento de fato, e aqui a gente está falando, obviamente, do comportamento de compra, ok? Então, resgatando alguns conceitos práticos. Marca é significado no imaginário do consumidor, lembra disso. Marca é o que é o que significa, o que os elementos de um negócio significam conceitualmente no meu inconsciente, ok? Ativos de marca são chaves de conexão e acesso a um universo de significados nesse imaginário. Então, símbolos, cores, logotipo, tom de voz, tipos de imagem que eu escolho para minha comunicação, tudo isso são chaves de acesso, são partes da construção de marca que eu utilizo para acessar e projetar cada vez mais as informações de marca no imaginário do meu consumidor, ok? E aí eu trago de novo esse chart, porque ele ilustra muito bem o conceito que eu quero que vocês tenham muito claros sobre o que é branding, sobre o que de fato é esse processo de construção de marca. Branding é significado. Então, é o que representa, o que significa a marca em si, conceitualmente falando, no nosso imaginário, no nosso inconsciente. Tá? Então, quando eu vejo o logotipo da Nike, o símbolo da Nike, a swoosh, por exemplo, eu abro o meu campo inconsciente, de imaginação, de imaginário, e acesso tudo aquilo que foi construído em associações no meu campo imagético, no meu campo imaginário, acesso a essas informações que aparecem para mim num pré-consciente e consciente de maneira resumida. Então, Nike pode representar para mim no primeiro layer tecnologia, conforto, segurança para atividades físicas, por exemplo, e em layers mais profundos pode representar pertencimento, pode representar segurança, pode representar confiança, pode representar apoio nos meus processos de transformação. Lembra, esses layers mais profundos estão conectados com questões que são fundamentais para que o cérebro consiga desenvolver ferramentas e mecanismos de sobrevivência no ambiente. A gente, provavelmente esse chart ele está aqui, né, nessa aula, mas a gente já pode lembrar desses conceitos mais sem olhar para o chart. Então, a gente tem uma série de elementos que determinam o comportamento do indivíduo, né, no ambiente, que operam esses comportamentos, que se conectam com o processo de significação de marca e trazem esse significado de segurança, confiança, pertencimento, empatia, transformação, confirmações, padrões mentais e etc., para conectar com o significado de marca. Então, branding é quando esse meu conceito de produto, de significado de produto, também se conecta muito com esse layer de ativos cerebrais que são responsáveis pelos meus processos de sobrevivência e comportamento no ambiente onde eu estou inserido, ok? E aí, resgatando um pouco quais são os 4 pilares de ativos de marca, e nesse bloco de marca, a gente vai falar mais profundamente sobre a construção desses pilares, tá? Então, lembrando que posicionamento de marca, ele reflete o negócio, o que me diferencia no mercado em relação aos meus competidores, quais são os atributos que, de fato, eu tenho que são únicos meus e que, de fato, geram contraste na relação de competição de comunicação com o mercado competidor e também se conectam com a jornada de compra do consumidor e quais atributos de fato são relevantes para a tomada de decisão e para a ação de compra na jornada de compra, a depender da maturidade do mercado. A gente falou disso. A gente vai falar de personalidade. Aqui a gente já entende essa tríade
personalidade, identidade e narrativas empáticas, como elementos fundamentais do processo de vínculo social. Lembra a última aula do bloco de cérebro humano, a gente falou sobre a importância da construção de vínculos como estratégia de sobrevivência do indivíduo no ambiente hostil e inóspito, o qual a gente viveu ao longo do nosso processo evolutivo. A gente sobrevive por um processo de cooperação muito bem construído e costurado. E estes elementos, personalidade, identidade e narrativas, são estruturas de marca que se conectam com esses elementos que coordenam e proporcionam os processos de vínculo, os processos de conexão entre indivíduos num mesmo grupo. Então, a gente vai ter uma aula para cada um desses elementos a partir de agora. A gente vai entender como se constrói a personalidade, a gente vai entender como se constrói a identidade, todos os símbolos de um negócio, de uma marca, o que eu preciso olhar o que eu preciso olhar para considerar essa construção, e como eu penso estratégia de construção de narrativas, considerando muito esse processo de empatia, aqui, obviamente, pensando em negócios, empatia entre marca e consumidor, dando atenção e sendo empático aos processos de transformação e os conflitos inerentes aos processos de transformação do meu consumidor, ok? E aqui a gente resgata essa tabelinha, que é muito importante para a gente consolidar de maneira visual o conhecimento que a gente está construindo até aqui, tá? Então, vamos lembrar que a gente tem essas quatro linhas, cada uma delas representa o impacto de comportamento no meu cérebro, no cérebro humano, no cérebro do consumidor. Os três últimos, espelhamento, reconhecimento e empatia, relacionados aos processos de vínculo social, e o contraste relacionado aos processos de atenção e foco que o meu cérebro dá para elementos do ambiente externo que sejam diferentes, novos, os quais eu não tenho informação ainda processada para compreender se essa informação é segura ou não para minha sobrevivência, ok? Cada um desses elementos correspondem a um elemento de marca, que vai corresponder a um ativo de marca. Então, contraste, eu estou falando de posicionamento e estou falando de unique selling point, que é a diferenciação, o atributo que de fato diferencia o meu negócio do mercado concorrente, qual é ele e como eu atuo e como eu utilizo ele no meu processo de posicionamento de negócio, ok? O espelhamento conectado com a construção de personalidade, a construção de espelhamento, né? Eu preciso me identificar e me sentir igual a um outro indivíduo pertencente ao mesmo grupo, e preciso que ele me reconheça como igual também, ok? Lembra disso? E aí a gente vai utilizar para a construção de personalidade de marca toda a estrutura de arquétipos que a psicologia traz para a gente sobre personalidade, sobre construção de personalidade no inconsciente coletivo, tá? A gente vai ter uma aula só para falar disso. Depois o reconhecimento, se conectando com os processos de identidade, tá? Quais são os símbolos que um grupo constrói, pensando até em cultura, em simbologia, de identificação daquele grupo, que servem de acesso para que o indivíduo seja de fato pertencente àquele grupo, tá? E aí os símbolos são os elementos ativos de marca que a gente constrói em branding para se associar a esse processo de reconhecimento fundamental no nosso inconsciente, nos nossos processos psíquicos de comportamento, tá? E por fim, a empatia, conectado às narrativas, ok? E quando a gente pensa em narrativa, olhando para a marca, a gente olha para técnicas de storytelling, que são técnicas fundamentadas e para a gente construir histórias orientadas para o processo de transformação nas histórias do personagem, mas transformações que se conectam com as transformações inerentes ao indivíduo, e no caso de negócios, ao consumidor, através de um contexto narrativo empático
que conta para o consumidor como eu compreendo a sua dor e o seu conflito no seu processo de transformação. É assim que a gente constrói a estrutura de marca para levar para o mercado de maneira conectada com o cérebro humano, ok? Quando a gente fala aqui em chaves de conexão, esse chart ilustra bem esse racional do que a gente precisa entender do que são essas chaves de conexão. Então, eu tenho de um lado o consumidor, do outro lado a marca, e entre esses dois elementos, os ativos de marca. Então, o consumidor se conecta com o universo da marca a partir dos ativos de marca. Então, a partir de logotipo, a partir de cores, a partir de narrativas, a partir de personalidade, a partir do posicionamento dessa marca. E as marcas acessam o imaginário, o inconsciente do consumidor, também a partir desses ativos de marca. Quando ela projeta a sua identidade visual, quando ela projeta suas cores, quando ela projeta narrativas, ela está acessando e ela está projetando o conceito, a significação que ela quer construir no nosso imaginário a partir desses ativos de marca, ok? Esse era o chart que eu queria trazer para a gente recordar os primeiros conceitos que a gente viu no bloco de cérebro humano, né? Ativos de marca como logotipo, como cores, como personalidade, como posicionamento, são chaves de conexão e acesso para a construção de significado positivo relacionados sempre a pertencimento, empatia, ajuda na transformação, bem-estar e prazer, desbloqueio de padrão mental, segurança e confiança. A gente viu esse chart no começo do bloco sobre o cérebro. Agora a gente está vendo ele em um momento onde a gente já olhou de maneira mais profunda, já construímos de maneira mais efetiva o conhecimento sobre o funcionamento desses elementos no nosso cérebro. Então, eu já entendi por que pertencimento e empatia é importante para a construção de marca conectada ao meu cérebro. Eu já entendi por que os processos de transformação e de desbloqueio de padrão mental são importantes para a construção de marca dentro do meu cérebro. Eu já entendi como a questão do prazer, né, e do bem-estar operam no meu cérebro, no meu comportamento, como funcionam as questões de confirmações e por que segurança e confiança são, de fato, elementos fundamentais para o indivíduo, para a construção de comportamento a partir do cérebro para as tomadas de decisão. Sumiu aqui o slide, né? Deixa eu dar uma olhada. Ah, voltou. Voltou. Ok? Tá claro? Então, a gente resgata esse conceito, porque a gente vai olhar para a construção de marca agora muito orientado para essas definições de marca. Vamos retomar aqui também aquele esquema do espectro de transformação da tomada de decisão para uma ação de maneira efetiva. A gente vai ver bastante esse chart daqui para frente, mas a gente vai olhar agora os processos de construção de marca, os elementos de construção de marca, os ativos de marca, considerando o seu impacto e a sua atuação muito também na base desse espectro de tomada de decisão orientado para comportamento e para ação. Então, quando eu olho para os processos de flexibilidade neural, lembra, é a construção de opções e de possibilidades para que eu construa um comportamento como resposta aos estímulos externos que eu capturei do ambiente, né? A construção dessa resposta vem através de um infinito de associações que os meus neurônios associativos realizam com todas as informações que estão presentes no meu inconsciente, somados às novas informações, quando a gente pensa em marca, que eu capturo dessa marca na sua comunicação e trago para o meu processo de associação com as informações. Então, eu sei que num processo de tomada de decisão e ação de compra, eu preciso orientar um comportamento relacionado
a essa marca. Então, se eu capturo um estímulo de uma marca, o meu cérebro precisa ter uma resposta que seja operante para aquela marca, que muito provavelmente é compra ou não compra. Quando a gente for olhar o capítulo, o bloco de vendas, a gente vai abrir para diversos, a gente vai abrir, cada aula vai ser um objetivo de venda. E a gente vai olhar melhor, mais profundamente, como funciona essa construção de flexibilidade neural e de possibilidades de comportamentos, olhando para cada um desses espectros e objetivos de vendas. Então, quando eu penso em aumentar o volume de leads qualificados na minha base, por exemplo, quais são os elementos que eu de conexão com o cérebro que precisam ser construídas e projetadas no imaginário do consumidor para que ele consiga construir um fluxo de flexibilidade neural para respostas que operem comportamentos dentro deste objetivo de geração de leads qualificados, tá? Então, a gente vai ser bem específico no bloco de vendas, vai ser bastante interessante, tá? Mas aqui, voltando uma construção de conceito mais macro sobre marca, os processos de flexibilidade neural aqui, para as respostas em relação aos estímulos de marca, vão trazer respostas relacionadas aos conceitos que eu já construí e estou construindo sobre esta marca, tá? E aí esses conceitos vão ser importantes para eu construir esse leque de possibilidades de respostas para que eu possa decidir o que fazer em relação a essa marca. Ah, ok, vou comprar, mas não vou comprar agora, vou comprar daqui a um ano, então vou me preparar para esse processo de compra. Por exemplo, essa pode ser uma das frentes que a flexibilidade neural me traz para que eu tenha um comportamento operante agora sobre esta marca que está me estimulando externamente e está pedindo uma resposta de comportamento para mim nesse momento, ok? E aí a gente vai falar dentro desse processo ainda sobre as questões relacionadas à ordem de movimento, preparação de movimento e intencionalidade. A gente já falou bastante sobre isso nos blocos sobre o cérebro. Sensação antecipada de prazer e de punição, também foi um conceito que a gente já falou bastante até aqui, e como as marcas impactam esse processo de maneira efetiva. E aí, por fim, de fato, a ação e inibição, ou a inibição de um comportamento, e aí também como a marca bem construída, a marca com seus ativos de marca bem consolidados, construídos de maneira estratégica, considerando todo esse comportamento do consumidor de compra e do cérebro, como eles impactam de maneira positiva, estimulando, de fato, a compra efetiva, ok? Esse é o último chart dessa aula. Então, como eu disse, essa aula é só para a gente resgatar aqui alguns conceitos do que a gente já viu até agora e fazer essa ponte entre bloco de cérebro e o bloco de construção de marca, ok?